Antes de iniciar a lavagem das mãos, devemos garantir que todos os adornos foram retirados, como anéis, pulseiras e relógio. Umedecemos as mãos e adicionamos o sabonete. Esfregamos as palmas entre os dedos e nas laterais das mãos. Em seguida, friccionamos o dorso das mãos com o auxílio da mão oposta. Esfregamos o dorso dos dedos com movimentos de vai e vem. Lavamos os polegares com o auxílio da mão. E friccionamos as polpas digitais e unhas, utilizando a palma da mão. Finalizamos esfregando o punho em movimentos circulares. Realizamos o enxágue e secamos utilizando papel toalha descartável, iniciando pela mão e descendo para os punhos. Para a correta abertura do material estéreo, devemos segurar o pacote afastado do campo e soltar as pontas adesivas, afastando as pontas e abrir as duas faces da embalagem, tendo cuidado de não contaminar a face interna da embalagem. Para a correta paramentação, devemos retirar todos os adornos. Primeiro, realizamos a higiene das mãos na técnica adequada com o produto alcoólico, garantindo que palmas, dorso das mãos, ponta dos dedos, polegares e punhos sejam devidamente higienizados. Iniciamos a paramentação pelo avental, que deve cobrir totalmente o tronco, do pescoço aos joelhos. Amarramos atrás do pescoço e na cintura, sempre realizando um laço para facilitar a desparamentação. A máscara cirúrgica deve ser de tripla proteção. Ela deve cobrir o queixo e o nariz. Ao colocar o gorro, os cabelos devem estar presos. E o gorro deve cobrir completamente os cabelos e a orelha. Os óculos de proteção devem estar desinfectados com álcool 70% a cada uso. E antes de colocar as luvas, devemos realizar a higienização das mãos na técnica novamente. A desparamentação é iniciada com a retirada das luvas de procedimento, que devem ser descartadas no lixo infectante. Em seguida, realizamos a higiene das mãos na técnica adequada.
Ao retirar o avental, devemos soltar as tiras, sem arrebentar. Afastar o avental do corpo, do pescoço e ombros, tocando apenas na face interna do avental. Enrolamos de dentro para fora e descartamos no lixo infectante. Remover o gorro, lembrando que a parte externa está contaminada e a higiene das mãos deve ser realizada novamente. Retirar os óculos de proteção, que deve ser desinfectado com álcool 70% antes do próximo uso. Retiramos a máscara e descartamos no lixo. Devemos começar abrindo a embalagem de forma estéril, abrindo pelas bordas e nos atentando para não contaminar. Com as mãos higienizadas, calçamos a primeira luva, com o auxílio da segunda mão, mas sem tocar na parte estéril. Deslizamos a mão parcialmente enluvada sobre a borda da segunda luva. Encaixamos a mão dentro da luva e puxamos ela até o punho, garantindo que os dedos estejam completamente ajustados e com as luvas até o punho. As medidas antropométricas são muito importantes para identificar o estado nutricional de um indivíduo. Devemos começar as medidas pela circunferência abdominal, que fica em cima da cicatriz umbilical. Logo após, medir a cintura, que fica abaixo da costela flutuante. E por fim, o quadril, que deve ser medido em cima da cabeça do fêmur. Devemos pedir e auxiliar o paciente para que se posicione na balança, de costas, no centro, de maneira ereta, com os braços estendidos ao longo do corpo. Os pés devem formar um ângulo reto. Então, movemos o medidor antropométrico até o topo da cabeça do paciente. Dessa maneira, conseguiremos verificar exatamente sua altura. Antes de iniciar a pesagem do paciente, devemos verificar se a balança está calibrada. Uma vez calibrada, posicionamos o paciente na plataforma da balança, sempre o auxiliando. É interessante que o paciente esteja com roupas e calçados leves, ou descalço. Paciente posicionado, perguntamos seu peso aproximado. Então, colocamos o cursor maior na dezena que se encontra o peso. E utilizando o cursor menor, vamos movimentando e ajustando delicadamente, até o nivelamento do fiel e o braço. Para começar o procedimento, é muito importante drenar todo o sangue para a ponta do dedo e higienizar com álcool 70%. Enquanto o álcool seca, deve-se preparar o equipamento colocando a fitinha no aparelho medidor. Depois de abrir a lanceta, pegue o dedo drenado e fure lateralizado para não machucar.
Depois que a gota de sangue saiu, deve-se colocar na fitinha para o aparelho medir a glicemia. E para finalizar, pressionar a ponta do dedo com um pedacinho de algodão para parar o sangramento. Primeiro, é importante explicar o procedimento ao paciente e deixá-lo em ambiente calmo por 5 a 10 minutos. Depois, colocar o manguito firmemente, cerca de 2 a 3 centímetros acima da fossa antecubital, centralizando a bolsa de borracha sobre a artéria braquial. Localizar a artéria braquial por palpação e manter o braço do paciente na altura do coração, com a palma da mão voltada para cima. Prestar atenção no ponteiro e depois palpar o pulso radial e inflar o manguito até desaparecimento do pulso para estimação da pressão sistólica. Desinchar rapidamente o manguito e aguardar de 15 a 30 segundos. Logo após isso, colocar o âmbulo do estetoscópio suavemente sobre a artéria braquial na fossa antecubital e inflar rapidamente de 10 em 10 milímetros de mercúrio até ultrapassar 20 a 30 milímetros de mercúrio, obtendo assim o nível estimado da pressão arterial. Para começar o procedimento, deve-se higienizar o frasco ampola com suave de álcool e, para quebrar, envolver com uma gaze ou uma bela quantidade de algodão para não se machucar. Após isso, já ter preparado uma seringa com uma agulha específica para aspiração de medicamentos. E então, deve-se aspirar a quantidade de medicamento prescrita, tomando muito cuidado para não deixar bolhas na seringa. Para injetar o medicamento, deve-se realizar uma prega, introduzir a agulha com a mão no corpo da seringa e aspirar para ter certeza que não perfurou nenhum vaso. Aí sim, aplicar todo o medicamento no paciente e pressionar com algodão. Para a punção venosa, utilizaremos uma seringa de 10 ml, soro fisiológico para solução salina, suave álcool para higienização, agulha 40x12 para aspiração, abrir a tampa da solução salina em movimento giratório, aspirar a solução salina, em seguida, iremos retirar o ar e as bolhas do extensor multivias. Feche uma das vias para impedir o retorno de solução salina. Insira o conector valvulado.
Injete a solução salina retirando o ar do extensor. Repita o processo nas duas vias. Para a punção venosa, posicione o garrote no membro que será puncionado. Realize a higienização asséptica do local onde será realizada a punção venosa. Introduza o catéter agulhado em posição de 15 graus em relação à pele do paciente até observar o retorno venoso. Empurre o catéter, solte o garrote, retire a agulha, pressionando a veia para impedir o retorno sanguíneo. Conecte o extensor multivias. Realize uma primeira fixação Realize aspiração com a seringa em solução salina para observar o retorno venoso. Em seguida, salinize a extensão. Em seguida, posicione a película transparente de modo que se consiga observar a inserção do catéter. Realize uma fixação extra para impedir movimentos extras. Conecte a medicação preparada no conector valvulado. Solte o clamp e regule o gotejamento segundo a prescrição médica. Em seguida, faça a identificação da punção venosa com o nome do profissional que o realizou, o calibre do catéter agulhado, a data e o horário que foi realizada a punção. Para começar o procedimento, deve-se garrotear o paciente e fazer a identificação da veia. Logo após isso, higienizar o paciente com álcool 70%. Então, encaixe o canhão na agulha e introduz na veia do paciente. Como este procedimento é a vácuo, logo quando introduzimos o tubo de coleta, o sangue já vem. E então, após o primeiro tubo, já pode desgarrotear. Para finalizar, guardar os tubos de coleta, remover a agulha, pressionando a veia e também com um pedacinho de algodão. E no final, colocar um curativo.
Para começar o procedimento, deve-se encaixar o umidificador no fluxômetro, lembrando que pode ou não conter água dentro desse umidificador, isso varia de acordo com o protocolo de cada hospital. Também encaixa o extensor no umidificador e no catéter de oxigênio, que será aberto de maneira estéril. Para encaixar o catéter de maneira confortável para o paciente, deve-se apoiar nas orelhas e depois encaixado no queixo do paciente. É muito comum que os profissionais encaixem na cabeça, mas isso gera apenas um desconforto para o paciente na hora de se deitar. E assim fica o procedimento finalizado. Para o nebulizador, deve-se conectar o copo no fluxômetro e também na traqueia, que será conectada na máscara. Então, apoia no queixo do paciente e também na cabeça, de forma confortável. E assim fica a máscara pronta. Para a máscara de Venturi, a máscara deverá ser ligada na traqueia e conectada a um dispositivo que contém a promoção de oxigênio ideal para o paciente. Então, esse dispositivo é ligado a um extensor que também é ligado ao umidificador no fluxômetro. Então, para finalizar, a máscara deverá ser colocada no rosto do paciente de maneira confortável.